se você é das décadas de 70, 80 e 90, com certeza já viu essa cena, olha aí. Pois é, gente, o filme Grease nos tempos da brilhantina foi um dos maiores sucessos do cinema e a atriz Olivia Newton-John, ao lado de John Travolta, se transformou em uma grande estrela, né? Só que em 1992, gente, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Foram 30 anos de luta contra a doença, até que ontem Olivia nos deixou. Ela morreu aos 73 anos, mas deixa um grande legado, além dos filmes e discos, é claro. Olivia investiu grande parte de sua fortuna em uma fundação de combate ao câncer e também para ajudar pessoas em tratamento contra a doença. E esse é o nosso assunto do quadro. E aí, doutor, faz o seguinte, já pega logo aqui o celular, manda pra gente suas dúvidas, porque hoje a gente vai falar sobre o câncer de mama. É o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, eu recebo aqui no nosso estúdio, tenho a honra de receber o oncologista, o doutor Wesley Vargas, do Neon, núcleo especializado em oncologia. Doutor, obrigada pela sua participação. Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Roberta. É um prazer, é uma honra estar aqui no seu programa. E hoje você veio trazer boas notícias, a medicina vem evoluindo, né? E quem vem enfrentando um tipo de câncer, no caso a gente acabou de ver o caso da Olivia, né? Que infelizmente nos deixou, mas a gente sabe o quanto a medicina tem evoluído, né? Graças a Deus. Sobre o caso da Olivia, eu queria dizer o seguinte, a Olivia foi uma vencedora. Ela viveu 30 anos com uma doença absolutamente mortal. Então, ela conseguiu lutar contra a doença durante 30 anos. É óbvio, eu não sei as condições que levaram ela a chegar ao momento em que perdeu a luta. Mas ela ganhou praticamente uma metade da vida dela de sobrevida. Então, é uma coisa que tem que se considerar. Foi uma vencedora. E aí, hoje, o que tem de mais moderno no mundo para combater essa doença? O câncer de mama é uma doença muito comum nas mulheres. E o conhecimento do câncer de mama tem feito diferença no tratamento. E cada vez mais ele está se tornando mais individualizado. Ou seja, antigamente a gente tratava o câncer de mama como se fosse receita de bolo. Ah, paciente tem câncer de mama, vai tomar o remédio XYZ. Agora, nós pegamos esse câncer de mama e estudamos o seu comportamento biológico, o seu comportamento genético, inclusive, para poder tratá-lo de acordo com cada modificação. Isso consegue, muitas vezes, ter uma sobrevida, uma sobrevivência muito grande. E o que está na moda agora, né, é o exame de Trucheck, né, que saiu, que foi noticiado, está sendo bem noticiado pela imprensa, que é a detecção precoce do câncer de mama por exame de sangue. Né? Exame de sangue? Exatamente. Na verdade, isso não está disponível ainda. Nós já fazemos a biópsia líquida para alguns tumores. Esses tumores que a gente mais usa são os tumores de intestino e tumores de pulmão em casos avançados. Né? Para casos de câncer de mama, eles estão começando a ser examinados, estão começando a ser estudados agora. Pode ser que no futuro, daqui uns 2, 3 anos, eles estejam mais acessíveis, mas hoje ainda é muito caro, né? São alguns milhares de reais e não é disponível para todo mundo e nem está indicado para todo mundo. Agora, nos estudos que foram apresentados, ele mostrou uma precisão interessante e sem falso positivo. Quer dizer, os que deram positivo tinham câncer de mama. O grande problema é que você não consegue localizar o câncer de mama. Se a mulher teve o câncer de mama, operou, fez e tem o Trucheck positivo, você não sabe aonde ele está. É isso que eu ia perguntar, né? Se ele dispensaria, esse exame de sangue dispensaria a mamografia? Não, a mamografia ainda é o padrão ouro. Muito provavelmente, esse exame de Trucheck vai fazer diferença naquelas mamografias que são duvidosas. Talvez ele traga à mamografia um ganho no diagnóstico, na precisão do diagnóstico. Entendeu? E nos casos de pacientes que estão em tratamento, a presença do DNA circulante tumoral significa que ainda tem células tumorais circulantes. Então, talvez para o segmento, nós ainda não sabemos o que vai fazer. Foram acho que 5 ou 6 mil pacientes examinados no estudo. Isso precisa de trazer para
para um âmbito populacional para a gente ver a aplicabilidade disso. Ó, já tenho várias perguntas aqui no Facebook para o doutor, inclusive muita gente elogiando, falou que foi muito bem atendida pelo senhor lá no NEO. Mas antes eu vou convidar aqui para o nosso bate-papo a Ieda Marta, gente. Ela foi curada recentemente do câncer. Vai contar melhor para a gente como que foi o tratamento. Boa tarde, Ieda. Ei, boa tarde a todos. Boa tarde. Conta pra gente como é que foi o tratamento, né? Primeiro, vamos voltar lá no diagnóstico também, quando você soube. Sim, então, eu, assim, anualmente, né, eu faço a mamografia. Isso para mim, né, já é um compromisso comigo mesma. E mesmo nos anos da pandemia, né, eu não deixei de fazer. E, né, hoje agradeço a Deus por isso, porque foi num exame, né, anual que normalmente eu faço check-up e é que foi diagnosticado, né, o meu câncer de mama. Então, eu fui diagnosticada em janeiro, né, e aí, né, imagina uma notícia dessa, né, o que acontece na vida da gente. Então, eu logo, né, tomei as providências e fiz os exames que eram necessários, fiz a cirurgia e, graças a Deus, né, por ter sido diagnosticada, assim, um câncer bem precoce, eu não precisei fazer a quimioterapia, mas eu precisei fazer a radioterapia, né? Então, eu fiz as sessões de radioterapia e agora, né, aquele procedimento de medicação que eu tomo durante 5 anos, né? Comecei a tomar já assim que eu terminei a radioterapia, mas eu me considero curada, eu não tenho mais câncer, tá? Inclusive, a gente tem até a foto aí, nós te entrevistamos na época, quando foi sua última radioterapia, não é isso? Sua última sessão? Sim. O que esse momento representou para você, Ieda? Né? Oi, desculpa. Pode repetir? O que esse momento representou para você? Na minha última radioterapia? Isso. Sim, foi um momento assim de glória, né? De gratidão a Deus, a gratidão às pessoas, que eu tive muito acolhimento durante o meu processo, muitas orações, muitas forças positivas das pessoas. Eu, assim, nunca imaginei que num momento, né, desse de doença difícil, né, as pessoas fossem me acolher tanto. Então, assim, em qualquer local ou qualquer procedimento que eu tivesse que fazer, se eu dissesse eu estou com câncer de mama, né, ou que fosse outro qualquer, assim, o acolhimento é totalmente diferenciado. Então, assim, gratidão, sabe? Eu sei que hoje eu tenho que fazer esse tratamento, né? Tenho que tomar os devidos cuidados, mas, como disse, né, o meu médico cirurgião, ele falou assim, você não tem mais câncer. Então, eu me considero hoje curada. Né? Claro, uma vitoriosa. Você é uma vitoriosa, Ieda, uma vitoriosa. Sou uma vitoriosa, com certeza. E assim, o meu lema também agora é sempre pedir às mulheres, não deixe de fazer a mamografia. Você trouxe aqui agora da idade, uma questão muito importante que eu quero até aproveitar e perguntar aqui para o doutor Wesley, porque fala-se muito, fazer a mamografia. Tem lugar que a gente ouve, 35 anos, tem lugar que a gente ouve 37, 40. E aí, doutor, a partir de que momento que a gente tem que fazer esse rastreio? Bom, como eu falei para você, a gente tem modificado o tratamento do câncer de mama e conhecido melhor as pacientes. Então, pacientes, por exemplo, que têm história familiar, mãe, irmã, primas, tias com câncer de mama, elas começam o seu acompanhamento mais cedo, aos 35 anos. Aos 35 anos, a mama geralmente é mais densa, mas tem que se começar a fazer a investigação mais ou menos nessa faixa etária. Não só a mamografia, mas a mamografia associada a ultrassom de mama. Entendeu? Uma complementa a outra. E depois começa aos 40 anos anual, e vai fazer anual. Não tem grande necessidade de ficar fazendo 2 mamografias por ano. Muda muito pouca coisa, só em casos pontuais é que a gente acaba fazendo isso. Mas normalmente não tem necessidade disso. E eu quero dizer também que o governo do Estado do Espírito Santo, não o governador, mas o Estado do Espírito Santo de maneira geral, tem mamografia para praticamente todas as mulheres disponíveis na rede pública.
Demora porque os profissionais que fazem são poucos e é muita gente, mas todas têm condições de fazer mamografia. Às vezes as pessoas esperam chegar outubro, que é o outubro rosa, e aglomera e aí não consegue, mas durante o ano inteiro é oferecido mamografia e ultrassom. Olha, a gente quer aqui